Shalom, shalom a todos, meus queridíssimos irmãos, minhas queridíssimas irmãs. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse momento, nessa véspera de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E eu estou muito feliz porque, fazendo o balanço desse ano, com todas as dificuldades que esse ano trouxe para todos nós, para a humanidade, eu compreendo que nós estamos fazendo um bom papel. Existem dois tipos de balanço que nós devemos fazer quando chega ao final do ano. Para quem não sabe, o Ano Novo Judaico é um período precedido de um mês de balanço a respeito das nossas ações, ok? Então, existe uma avaliação do ano a respeito de como foi o nosso ano, se foi agradável e etc., se foi um ano bem sucedido do ponto de vista do bem-estar. E existe uma outra avaliação a respeito de como nós agimos. E por ter chegado a esse final de ano, vendo que nós avançamos tanto nos nossos objetivos como movimento, como comunidade, e no âmbito particular também, eu posso dizer para vocês que eu estou realmente feliz de transmitir essa mensagem de Ano Novo, de Rosh Hashanah. Todos os anos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos os últimos anos, eu tenho chamado demais a atenção para um ponto que realmente me incomodava bastante. Me incomodava muito mais antigamente porque eu estava ainda na elaboração da questão. Eu não vou dizer que deixou de me incomodar, mas agora muito menos porque nós estamos agindo na direção que nós acreditamos. Há muito tempo eu percebi que nos nossos discursos religiosos havia um erro muito grande. Havia um gap, um vácuo, a falta de um elemento muito importante. Qual elemento é esse? O elemento da retificação, da tchuvá coletiva, do sistema e não somente do indivíduo. Há muito tempo eu tenho percebido que algo que qualquer pessoa pode perceber. Entra ano, a gente passa pelo período de reflexão, a gente passa pelo período de Rosh Hashanah, do Ano Novo, do mês de Elul. A gente passa por Yom Kippur, o dia da purificação. Se fala muito sobre a evolução pessoal, sobre deixar de falar mal do próximo, se fala muito sobre caridade, etc. Mas passa uma semana, 2 semanas e tudo volta do jeito que estava antes. Eu costumo comparar isso à nossa realidade, eu como brasileiro em um país de maioria cristã, obviamente que observo também esse mesmo tipo de dinâmica dentro da realidade da sociedade maior. Quando, por exemplo, chega o período de Natal e a gente vê muitas pessoas falando de caridade, etc, etc, e eu ouço muitos amigos meus, cristãos, dizerem a mesma coisa, a mesma frustração. E a questão é, por que esse espírito não permanece o ano inteiro? Essa é a grande questão. E nesse momento, eu transcendo a particularidade judaica e eu falo para todos os irmãos, independente de religião. Todas as religiões têm os seus períodos de maior sensibilização, têm o seu período de maior reflexão, de evolução. E o nosso grande desafio é fazer com que isso permaneça o ano inteiro. Então, eu tenho uma comparação que é a seguinte, eu digo que enquanto nós não mudamos o sistema, enquanto nós não trabalhamos para neutralizar os vícios do sistema, como alguém bem colocou aqui, é como se nós, no nosso trabalho de evolução particular, estivéssemos tentando subir uma escada rolante que está ligada na direção contrária.
A gente vê muitas vezes crianças, eu fiz isso bastante quando eu era criança também, querendo subir a escada rolante que está descendo. Agora imaginem uma escada rolante descendo em uma velocidade muito rápida e a pessoa tentando subir a escada. É assim que eu vejo a nossa realidade. Então, há vários anos eu venho chamando a atenção para isso e dizendo: não adianta fazermos somente a crítica ao mau comportamento individual. Nós devemos fazer a crítica ao mau comportamento coletivo, às ideias coletivas que devem ser transformadas. Mas não somente a crítica, mais do que isso, nós devemos apontar para as soluções. Não adianta chegar no fim do ano e somente desejar um feliz ano novo. Isso é muito bom, é bacana, é bonito, mas a gente não pode parar por aí. Porque de acordo com a nossa perspectiva, o homem, o ser humano, deve ser um parceiro de Deus na criação, na realização de um feliz ano novo. E onde é que a gente vê isso? A gente vê isso nas escrituras, gente. Está escrito muito claro que o Eterno pede de nós que nós sejamos agentes ativos na construção de uma realidade mais justa, mais fraterna, mais feliz. Então eu conclamo todos os irmãos que venham para esse pensamento comigo. E eu quero dizer que um dos assuntos que mais me incomodava nesses anos todos era a questão da exclusão de milhares de brasileiros com origem judaica, ou ainda aqueles que não tenham origem necessariamente, do âmbito das comunidades judaicas, aqueles que queriam retornar para a fé dos seus ancestrais. Eu falo mais especificamente falando da questão dos descendentes dos judeus forçados. Durante anos eu questionava as políticas institucionais das nossas comunidades judaicas no Brasil. Eu continuo questionando as políticas institucionais do rabinato-chefe de Israel, do governo de Israel, o qual eu respeito, o Estado de Israel, o qual eu defendo, admiro e amo, mas eu continuo questionando. Mas o que eu preciso dizer para vocês, compartilhar com vocês, é que nós chegamos no final de um ano que, com todos os seus sofrimentos, ele representou muita evolução nessa causa. Terminamos o ano não somente com 15 jovens em Israel estudando em instituições judaicas, obviamente, ortodoxas, com seu judaísmo reconhecido. Terminamos o ano com mais 5 jovens inscritos para viajar em breve, para estudarem, fazerem os seus estudos judaicos em Israel. Jovens de sobrenomes portugueses, jovens brasileiros de raiz. Terminamos o ano felizes, porque as instituições políticas judaicas brasileiras que se opunham ao nosso trabalho começaram também a tratar do tema, ainda que não exatamente da forma que nós acreditemos ser a ideal. Não tem problema, já foi um avanço. Nesse final de ano, nos sentamos junto com os presidentes dessas instituições políticas judaicas brasileiras para conversar sobre, antes de mais nada, paz. E quem sabe, se os corações se abrirem e Deus nos abençoar, cooperação, soma, união. Eu reclamava, eu questionava, eu dizia: gente, o sistema está indo para o lado contrário. A escada rolante que a gente está subindo está descendo. E eu posso agora, nesse final de ano judaico, dizer: esse ano a escada rolante parou de descer. Ou se ela está descendo bem mais devagar. E o nosso trabalho continua. O nosso trabalho de mudar o sistema continua. E se Deus quiser,
A escada rolante vai parar de ir para baixo nesse assunto. Eu acredito que vai ser esse ano. E se Deus quiser, ano que vem, ela começa a subir devagarinho. E assim a gente vai poder alçar novas alturas, sem tanta oposição. Esse é um assunto. Outro assunto que eu quero tratar, a questão do Covid. Todo mundo ficou triste. Todo mundo ficou triste com a questão do Covid. Mas ele não está dentro da nós como indivíduos. A gente não tem como influenciar essa situação. Claro, a gente pode se cuidar, a gente pode cuidar de quem está em volta. Mas a situação está dada, ela está aí. E eu fiquei muito feliz também, novamente na questão do aspecto da estrutura, no estrutural. Quando milhares de pessoas nos acompanharam, eu não diria que milhares ainda, mas centenas com certeza, nos acompanharam e deixaram de lado toda a questão da especulação a respeito de é um castigo de Deus, não é um castigo de Deus, o Covid é sinal da era messiânica, ou é uma punição para os infiéis, é uma punição para o pessoal da outra religião. Isso infelizmente teve espalhado em todo o planeta. E decidiram marchar com a gente na campanha de solidariedade da Sinagoga Sem Fronteiras. Eu estou realmente muito feliz e muito agradecido a todos os que doaram e continuam doando, porque a nossa campanha continua. Nós doamos milhares. E quando eu falo nós, o que me deixa feliz? Não sou eu. Nós, somos todos nós. Tá chegando, se Deus quiser, essa semana que vem mais várias centenas de cestas que estão sendo endereçadas. E aqui vem a questão da mudança da estrutura novamente. Há muito tempo que eu já não me foco somente no questionamento do comportamento individual. Os indivíduos todos nós sabemos o que a gente precisa parar de fazer e o que a gente precisa fazer. Todo mundo sabe que tem que parar de fofocar, que tem que parar de ser desonesto, etc. Todo mundo sabe. E ainda assim é importante sempre ter uma orientação nesse sentido. Mas o que poucas pessoas param para pensar, e menos ainda, param para trazer soluções, é em relação ao sistema que tem que ser modificado. Então, com essa campanha, a gente conseguiu atingir uma dimensão muito diferente, muito maravilhosa. E nós conseguimos atingir irmãos nossos, imaginem só, gente do céu e da terra, os povos nativos do Brasil. A gente conseguiu estabelecer não simplesmente vínculos de contato para ajuda, não, muito mais do que isso, vínculos afetivos, amizade, apreciação mútua, cooperação, graças a uma necessidade que foi imposta através do corona. Hoje nós temos amigos das tribos Cariri, Chocó, Guarani, em São Paulo, Rio Grande do Norte, Alagoas. Isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. É o conserto, é a retificação, é o tikkun de algo muito importante. Estamos em um país que tem uma peculiaridade linda, que poucos brasileiros prestam atenção nela. O Brasil é um país com uma miscigenação fora do comum. É um país que acolhe, que acolheu e continua acolhendo. E eu falo da minha cidade, São Paulo, com muito orgulho nesse aspecto também, que é uma cidade majoritariamente formada por imigrantes que chegaram há 150 anos, de 150 anos para cá. É um país acolhedor. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema sistêmico no nosso Brasil. Não se presta atenção nas mães do nosso Brasil. Eu falo isso como brasileiro de alma,
como brasileiro nativo, ainda que eu não seja quatrocentão e nem duzentão, sou filho de imigrante, neto de imigrantes. Mas vocês já pararam para pensar quem são as mães dos quatrocentões paulistanos? Quem são as mães do povo dessa cidade lá atrás? Índias. Eu não gosto desse termo, mas para facilitar a comunicação eu falo índias. Por que eu não gosto? Porque se refere a um erro de constatação em relação ao território aonde chegaram aqui os portugueses. Mas vamos usar só para facilitar a comunicação. As mães de São Paulo são indígenas. Os portugueses que chegaram aqui, muitos deles de origem judaica, muitos, eles se casaram, eles se uniram, eles tiveram filhos com as indígenas. E onde é que está hoje em dia? Prestem atenção como isso é profundo. Onde é que está hoje em dia essa consciência histórica, essa consciência de respeito, que não é só respeito ao outro, é respeito a si mesmo. É a mesma coisa em relação à origem judaica do Brasil, porque há anos eu e minha esposa, a gente vem tratando da questão da origem judaica do Brasil. Dezenas e dezenas e dezenas de milhões de brasileiros têm origem judaica. É uma origem que foi escondida por injustiças, por medo, por violência. E hoje a gente está trazendo ela à tona. Mas na hora que eu trago à tona essa identidade, eu olho para o lado e eu vejo quem? Eu vejo o Guarani, eu vejo o Cariri, eu vejo o Tremembé, eu vejo os povos nativos. E eu não vou me relacionar com eles, porque eu particularmente não tenho essa origem. Essa é a origem do meu povo também, do povo brasileiro. E você olha para lá e você vê quem? Aquele irmão negro que foi trazido com violência, com uma crueldade absurda da África. Pessoas que faziam viagens deitados de barriga para baixo no navio e que eram alimentados com melaço de cana para engordar, para serem vendidos mais caro. Como é que a gente não trata dessa história? É uma história que tem que ser tratada, tem que ser recuperada. Porque as feridas são abertas. Porque várias dessas pessoas, descendentes daqueles ancestrais, continuam sofrendo. Como é que o Brasil pode crescer? Como é que o Brasil pode evoluir? Um país com um potencial humano tão maravilhoso. Um país que não tem os problemas que outros países têm no âmbito geográfico, no âmbito do clima. O Brasil precisa deitar no divã. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo. E o que eu fiquei feliz nesse período do Covid? Eu fiquei feliz que a gente dando a resposta correta. O que aconteceu? De repente a gente conseguiu se conectar a esses irmãos. E eu tenho muita gratidão por isso, porque isso é a tchuvá, é o retorno, é a retificação, não do indivíduo, mas do sistema. Um sistema educacional que nega as suas origens. Um sistema educacional que não se preocupa em curar as feridas abertas, em valorizar a identidade do povo. É um sistema que tem que ser questionado. Esse sistema que anda na direção errada é exatamente a escada rolante que desce rápido enquanto a gente tenta subir essa escada rolante. E eu fiquei feliz novamente, por poder, através dessa nossa campanha, atingir a essas pessoas e criar laços de amizade. Eu deixo aqui um abraço para o nosso irmão, o Iriçá, o tal Iriçá, que são guaranis. Para o Eduardo, eu deixo um grande abraço para Maria, para Cariri. Eu deixo um grande abraço para nossa primeira amiga, que eu tô agora embananando nomes, mas ela sabe quem é, foi a primeira que fez o contato.
Eu deixo um abraço para Di Cupé, da Zona Sul de São Paulo, para todos esses irmãos. Um abraço afetuoso. E para onde mais nos levou essa campanha? Essa campanha nos trouxe irmãos maravilhosos do Haiti, irmãos com uma educação, os que eu conheço, aqueles que eu tenho contato, me impressionaram muito, com conteúdo acadêmico que me fez passar vergonha em relação à própria história do Brasil. Eu ouvi coisas que eu não tinha ouvido e olha que eu estudo. Nos trouxe essas pessoas para perto. Não só de mim, mas dos nossos irmãos, independente de religião, que se prontificaram a ajudá-los nesse momento de dificuldade da chegada deles aqui no Brasil. O meu pai é refugiado. Ele fugiu do Egito, da violência contra os judeus. Ele chegou aqui também com as mãos abanando. Como é que eu não vou prestar atenção nesses irmãos, principalmente sendo de uma cidade majoritariamente composta de imigrantes ou de pessoas que foram trazidas à força da África para o Brasil? Que alegria poder cumprir o preceito bíblico. Eu tenho chamado há muito tempo a atenção dos irmãos. Os irmãos falam, isso é ortodoxia, aquilo é ortodoxia. Não! A verdadeira ortodoxia judaica está nas escrituras. A essência do judaísmo não é uma obsessão pelo rito, é importante. Mas não é uma obsessão com o rito. Não é uma obsessão com a etnia. Não. Não é uma obsessão com a origem também não. A essência da lei judaica está naquilo que é mais repetido nas escrituras. Aquilo que é mais repetido é o mais importante. E tem duas palavrinhas que são repetidas nas escrituras inteiras, desde Gênesis até Divrei Ayamim, Crônicas, que é Tzedek e Mishpat, justiça e fraternidade. E quem são os alvos dessa justiça e fraternidade? Atenção todos os irmãos, e eu chamo de irmãos, apesar de infelizmente terem alguns, uma minoria, mas é uma minoria não tão pequena, intolerante, que vive mandando mensagens intolerantes e agressivas entre esses irmãos. A maioria, graças ao Eterno, é esclarecida, e eu espero que essa maioria possa iluminar os corações e as mentes dessa minoria violenta entre esses irmãos. Eu falo com os meus irmãos queridos católicos, falo com meus irmãos evangélicos, falo com meus irmãos muçulmanos, espíritas, do santo, Hare Krishna, budistas, ateus. Prestem atenção, nós precisamos, e essa é a meta desse ano agora que entra. Essa é a meta da tchuvá, da retificação sistêmica desse ano que entra. E eu tenho conversado sobre isso com amigos meus, com o Padre Pedro, com o Pastor Eliel, com o Pastor Saito, com amigos muito queridos. Eu tenho conversado com eles sobre isso, com o Pastor Samuel Luz. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro compreenda que a essência das escrituras é ajudar o órfão, a viúva e o imigrante. Essa é a essência das escrituras. Está escrito em Ezequiel: que não se vanglorie o rico na sua riqueza, que não se vanglorie forte com a sua força, que não se vanglorie o sábio na sua sabedoria. Prestem atenção. Qual é a essência da religião? E eu estou falando de escrituras sagradas, que é a base não só para nós judeus, mas para os irmãos católicos e evangélicos também. Que im haskel veyadoaoti. O Eterno diz: aquele que quiser se vangloriar, que se vanglorie em me conhecer.
Aí vem uma coisa decisiva. Como é que um ser humano, uma pulga, um micróbio perante Deus, pode conhecer Deus? Não tem como conhecer Deus. Eu vejo muitos irmãos se perdendo em especulações místicas e metafísicas, achando que estão compreendendo algo sobre Deus. Não tem como. Seria como pedir para uma criança do jardim de infância compreender Einstein. Não dá. E ele continua dizendo, o profeta Ezequiel: como é que nós compreendemos Deus? Realizando a vontade dele. E ele continua dizendo no versículo. Eu acho que eu me enganei, eu acho que não é Ezequiel, eu acho que é Jeremias. Mas o importante é a passagem. E ele continua dizendo: eu amo. O que é me conhecer? É saber que eu amo a viúva, o órfão e o imigrante. Eu não me conecto a Deus através de especulações filosóficas e metafísicas. Eu não me conecto a Deus através de uma devoção naquilo que não soma nada para ninguém. Eu me conecto a Deus ajudando aquele que precisa de mim. Essa é a essência da espiritualidade. E esse ano, se Deus quiser, nós vamos começar um movimento chamado Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Não é pela ira que você chega a Deus. Não é pela soberba que você chega a Deus. Não é pela vaidade. Não é pela especulação. Não é por nada disso. É pelo amor ao próximo que você chega a Deus. Não é à toa que o principal mandamento das Escrituras é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer mais uma coisa importante. Jeremias 9. Pronto, tá aqui. Jeremias 9 mesmo. Eu quero dizer mais uma coisa muito importante para vocês. Primeiro eu quero ressaltar. Esta revolução não está sendo feita sozinho, não. Se fosse sozinho, não seria de Deus. Essa revolução, essa transformação está sendo feita a partir de um movimento. Várias pessoas engajadas, independente da religião dessas pessoas. E eu conto muito com vocês como multiplicadores. Eu quero dizer mais uma coisa muito importante sobre esse ano. Vejam que ano contraditório. Ele começa e ele vai até o fim com problemas, com doença, com isolamento. E de repente, para nós judeus, e eu compreendo que isso vai muito mais do que só para nós judeus, porque o que costuma acontecer com nós afeta o mundo de alguma forma. Eu acredito que isso é algo que vai afetar muito positivamente o mundo. São os acordos que Israel fez com os árabes. Muitos dirão, mas é uma coisa política, etc, etc. Gente, o coração dos reis está na mão do Eterno. Ele se utiliza de todos os pretextos, sejam políticos, sejam o que for, para realizar a vontade dele. Esse ano que termina é um ano histórico. É o primeiro ano onde você começou a ver uma interação muito mais profunda entre os povos, porque eu acompanho bastante o que tem acontecido entre Israel e os Emirados Árabes e Bahrein, entre os povos. Os meus alunos, que vários estão aqui assistindo, sabem que eu venho chamando a atenção para essa aproximação entre os povos, para essa diminuição desse ódio e a promoção do amor há mais ou menos um ano. Isso não é de agora. E vejam que coisa mais incrível. Terminando o ano mais difícil para a humanidade. Talvez, depois da Segunda Guerra Mundial, em 70 anos,
a gente tem algo maravilhoso no âmbito macro, no âmbito maior, que pode mudar o sistema de relações entre os povos e os religiosos. Quem é que podia esperar uma coisa dessas? Ninguém podia esperar uma coisa dessas. Principalmente num ano tão trágico. Mas aí vem a resposta. Se a gente prestar atenção nas escrituras de uma forma profunda, a gente vai perceber que os problemas, as dificuldades, as dores, elas vêm para nos lapidar. Não existe crescimento sem oposição. Não existe crescimento sem pressão. Quando a pessoa, por exemplo, vai levantar um peso, o peso está fazendo oposição ao músculo da pessoa. E por isso que ela se fortalece. O povo de Israel não desceu ao Egito, não foi escravizado à toa. Havia um plano divino de polir o povo de Israel, para que ele pudesse receber a lei de Deus e seguir nessa história tão difícil. 3.000 anos depois disso, 3.500 anos depois disso, com a sua identidade intacta, com todas as dificuldades também. Existe uma mensagem linda nesse ano. O indivíduo sofreu. Eu vou dizer uma coisa muito bonita aqui. Muito bonita aqui. A humanidade foi humilhada. Eu vi rabinos de grande destaque falharem em suas previsões e em suas falas. Vários deles disseram, no início do corona, que isso significava que o Messias já estava aqui em poucos dias. Eles deram datas. Daqui 2 semanas, até Purim, até Pessach, até as eleições de Israel, ele vai se revelar. Não se revelou. Outros disseram, a doença não vai tocar em judeus praticantes da lei divina. E alguns dos que falaram isso ficaram doentes. Eu vi a mesma coisa em discursos de alguns representantes do Islã, outros cristãos. Todos eles erraram. Todos aqueles que diziam que o corona era uma punição contra o outro, erraram. Eu digo, no bom sentido, a humanidade foi humilhada. No bom sentido, foi humilhada. Aqueles donos da verdade, aqueles que sabem tudo, foram humilhados. Em todos os campos. O que essa situação toda mostrou pra gente? Que o ser humano é finito, que o ser humano é frágil. Que se a gente não cooperar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o meu chamado, esse é o nosso chamado para esse ano. Nós trabalhamos a questão do acolhimento a todos aqueles brasileiros que querem retornar às suas origens judaicas. Tivemos muita oposição, mas graças ao Eterno, como eu falei, lideranças políticas judaicas importantes vieram conversar com a gente. Está começando a haver um entendimento de que essa causa é importante, é histórica. Tivemos realizações também em relação ao exterior, muito reconhecimento. Demos inclusive uma live há pouco tempo para uma liderança norte-americana e a coisa está crescendo também. Está na direção. Agora, o que nós precisamos fazer aqui no Brasil é, depois que todos esses líderes religiosos com suas certezas absolutas foram refutados em suas certezas absolutas, o que restou para nós é nos unirmos. E a gente, graças ao Eterno, está terminando esse ano com muitas amizades com aquele que seria considerado o distante. Quem é o imigrante? Quem é o do Haiti? Ele é o distante. Quem é o povo nativo? O índio? É o distante. Não existe distante. Só existe distante se você ficar longe da pessoa. Se você se aproximar da pessoa, ele se torna seu próximo. Essa é a essência das escrituras sagradas. Esse ano,
Eu peço ao Todo-Poderoso e eu chamo vocês. Não terceirizem, gente. Esqueçam lideranças. Cada um tem que matar a bola no peito e fazer o gol. Esqueçam lideranças. A liderança ela só é importante à medida em que ela instrui, ela capacita e o indivíduo se torna um agente ativo. Essa mudança tem que acontecer no Brasil. Eu convido todos vocês a esse ano trabalharmos pelo amor de Deus. A religião no Brasil não pode mais servir de instrumento para que indivíduos suguem, vampirizem os recursos do povo. A religião no Brasil não pode mais servir de instrumento de promoção do ódio, da soberba. O Eterno, com certeza absoluta, está muito acima de todas essas picuinhas humanas. O que está escrito nas Escrituras é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que a gente vê aqui no Brasil é que, infelizmente, tem homens mesquinhos, soberbos, homens e mulheres, que estão imaginando um Deus do ódio, um Deus da soberba, um Deus da condenação, o Deus do inferno, porque todo mundo vai para o inferno, de acordo com cada um desses grupos, exceto alguns poucos. E na realidade, essas pessoas estão imaginando, elas estão criando um Deus pequeno, mesquinho, preconceituoso, egoísta, intolerante, a sua própria imagem e semelhança. Mas esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é compreensivo, é bom. E ele diz claramente: quer me conhecer? Faça o bem para aqueles que eu amo. Para a viúva, para o órfão, para o imigrante, para os idosos, fragilizados, para todas as pessoas realmente fragilizadas, que às vezes podem até morar numa cobertura. Talvez a fragilidade dessa pessoa esteja na depressão, na baixa autoestima. É aí que a gente encontra Deus. Todas as outras questões dogmáticas a gente vai saber no futuro. Mas com certeza absoluta, Deus está acima de todas as picuinhas e questões humanas. A grande resposta, na hora que acontecer, vai acontecer. Quando virá o Messias? Quem será? Já veio, não veio? Nós não temos influência nenhuma em nada disso. Cada um tem a sua crença. Na hora que ele chegar, será muito bem-vindo por todos. Trará uma era de paz para todos. Mas o que cabe a nós é fazermos a nossa parte. E não permitirmos que a religião sirva de desvio do foco e muito menos de instrumento de difusão do ódio. No ano novo nós temos o toque do chofar. O toque do chofar. O chifre de carneiro. E o toque do chofar aparece 2 vezes de uma forma muito marcante nas Escrituras. Ele aparece mais vezes. Mas de uma forma muito marcante, ele aparece em 2 assuntos. Quando o Eterno deu a lei no Monte Sinai, está escrito que o toque do chofar soou. Podem procurar nas Escrituras. Todas têm isso. E a última vez que está escrito sobre o toque do chofar se refere à redenção final. A era messiânica, cujo maior objetivo é a revelação do Eterno. Muito bem. E é aqui que eu quero trazer uma reflexão final, importantíssima, essencial, para quem quer compreender esse dia sagrado de Rosh Hashanah. Ah, mas eu não sou judeu. Não tem problema, você pode dedicar esse dia, esses 2 próximos dias, à reflexão que eu vou falar agora. Os 10 mandamentos significam basicamente o mínimo que um ser humano tem que realizar. Presta atenção. O mínimo que um ser humano tem que realizar
para não ser uma besta, para não ser um réptil. Não matar, não roubar, não adulterar, não testemunhar em falso, não cobiçar. É o mínimo, é o mínimo. Vejam só, o primeiro mandamento não é mandamento, é uma apresentação. O Eterno diz: eu sou o Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não é mandamento. Segundo mandamento: não terás outros deuses perante a mim. É negativo. Não é um mandamento propositivo. Terceiro mandamento, negativo também: não falar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: respeitar o sábado, o Shabat. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. De 9 mandamentos, porque o primeiro não é mandamento, é apresentação. De 9 mandamentos, 7 são coibitivos. Não matar, não roubar, não mentir, não falar o nome de Deus em vão. O primeiro toque do shofar, cadê o shofar? A gente não costuma tocar o shofar hoje. Domingo sim, agora no domingo próximo sim, que é o Rosh Hashanah. Amanhã que é Shabat a gente não toca. O primeiro toque do shofar foi no Monte Sinai. O objetivo da lei no judaísmo não é salvar ninguém do inferno, é tirar o inferno de dentro da pessoa. Muitos irmãos cristãos falam para mim: porque vocês judeus acham que a gente está condenado. Não, não, não. Ninguém está condenado. O inferno, de acordo com o judaísmo, está dentro da pessoa. A pessoa que vive cobiçando tem o inferno dentro dela. Quem não honra pai e mãe tem o inferno dentro dela. Quem rouba, quem mata, adultera, tem o inferno dentro dela. O primeiro toque do shofar, referente aos 10 mandamentos, ainda não é o paraíso, mas é para tirar o inferno de dentro de si. Quando a pessoa tira o inferno de dentro de si, ela começa a ascender, a subir, a chegar alto, a chegar próximo de Deus, de verdade. Por isso, o último toque do shofar, o derradeiro, olha que lindo, de acordo com as escrituras, acontecerá quando o Todo-Poderoso se revelar através do seu canal humano do Messias, e o toque do shofar vai ser ouvido no mundo inteiro, e então acontecerá a redenção de toda a humanidade, marcada pelo retorno dos dispersos do povo de Israel até a Terra Santa, mas será uma redenção para toda a humanidade. E então o toque do shofar soará. Por isso, qual que é o trabalho nosso de Rosh Hashanah? O que a gente tem que fazer em Rosh Hashanah? São duas coisas. Atenção! Atenção! Agora é a síntese. Em primeiro lugar, Monte Sinai. Pensar, onde eu errei? Eu matei? Eu roubei? Eu cobicei? Eu testemunhei em falso? Eu adulterei? Eu desrespeitei a essência divina, eu desrespeitei Deus, falei o seu nome em vão, em deboche. Eu desonrei meus pais. É o mínimo, é o mínimo. Esse é o primeiro trabalho de Rosh Hashanah, do Ano Novo. É a autocrítica e o arrependimento em relação ao erro, que é a síntese dos 10 mandamentos. Não errar. Não errar. O segundo trabalho que a gente tem que fazer em Rosh Hashanah é acertar. É a era messiânica, é a era da virtude. Então nós temos que usar esse dia também para pensar aonde eu quero chegar. Gente, não dá para fazer autocrítica e avaliação se você não sabe onde você quer chegar. Se a avaliação da pessoa for só onde eu errei, o que eu errei, a pessoa não cresce, ela só não cai. E ela fica deprimida. Por isso que eu falo, precisamos colocar metas aonde eu quero chegar. E a avaliação tem 2 aspectos que estão bem simbolizados nas escrituras pelo toque do shofar. Não errar
É os 10 mandamentos. Acertar é a redenção final. E a gente tem que caminhar assim. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo um chamado para as estruturas. Precisamos fazer a escada rolante, que já está descendo mais devagar, subir, para que cada passo nosso seja facilitado, que a nossa evolução seja facilitada, que a gente não tenha que caminhar contra um sistema invisível, contraproducente, que atenta contra a essência da espiritualidade. O sistema que discrimina seres humanos por sua cor, por sua origem, é um sistema que atenta contra a espiritualidade. Um sistema que coloca a religião com o foco egoísta no paraíso ou não ir para o inferno, é um sistema que atenta contra a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está em acessarmos a nossa luz e, de acordo com as escrituras comuns aos judeus, aos evangélicos, aos católicos e etc., a grande luz, como está escrito em Isaías 58, a grande luz aparece quando você tira a palavra pesada da sua boca. A grande luz aparece quando você realiza o verdadeiro jejum. Quando você dá comida ao faminto, ao verdadeiro jejum, diz o profeta Isaías. O profeta Isaías diz que o verdadeiro jejum é dar teto ao desabrigado. Essa é a religião. O profeta Isaías diz que o verdadeiro jejum é dar roupa ao nu. E ele diz mais: quando é que você chega à luz? Eu vejo muitas pessoas buscando a luz em sistemas metafísicos, místicos. Mas o profeta Isaías, ele diz: não é lá que você vai buscar, não. A verdadeira luz você não vai atingir através de uma busca egoísta para que você se sinta bem, de uma busca particularista. Não. A verdadeira luz, diz o profeta Isaías, você vai atingir quando você tirar o dedo acusador. Quando você tirar a palavra pesada e ofensiva da sua boca. Quanta gente fala de Deus com ódio? E quando você realizar o verdadeiro jejum, diz o profeta Isaías, dando comida ao faminto. Isso é lindo. Então ele diz, e quando você fizer isso, a tua luz brilhará mais do que a luz do sol ao meio-dia. Você vai poder estar à meia-noite, no ápice da escuridão. A tua luz brilhará mais do que a luz do sol ao meio-dia. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Mais e mais pessoas têm que escutar isso, gente. Por favor, compartilhem, deixem o like, vamos fortalecer. O sistema atual, ele não privilegia isso. Ele privilegia a manipulação das pessoas através do medo, para que as pessoas se tornem fracas. Ele privilegia um discurso que coloca poucas pessoas contra muitas, para que elas se sintam privilegiadas dentro daquele sistema, para que elas favoreçam as suas estruturas financeiramente. Por isso que a gente precisa contar com cada um de vocês, compartilhando, curtindo, comentando. Eu vou chegar agora no fim dessa transmissão, ressaltando que esse ano, com a ajuda do Todo-Poderoso, nós vamos colocar metas maiores. A meta em relação ao acolhimento dos Bnei Anussim, nós continuamos, mas nós conseguimos quebrar com as maiores barreiras. Hoje o assunto se tornou público. Estamos felizes. Nossa meta maior agora é tirar o ódio do discurso religioso no Brasil. É iluminar, que essa luz chegue a todas as denominações. Ninguém precisa virar judeu para isso. Mas é fazer com que as pessoas vejam a essência das escrituras, que é o amor ao próximo, que é a compreensão, e que nós tenhamos a humildade que essa praga do Covid veio nos trazer. Perfeito sol eterno. E quando nós percebemos a nossa imperfeição e a nossa fragilidade, nós nos unimos. Eu vou agora deixar o meu WhatsApp aqui.
Eu vou pedir de coração. Não me mandem perguntas referentes a explicações teológicas e bíblicas, porque eu não consigo, e eu não quero deixar de responder às pessoas. Eu não consigo pela quantidade enorme de mensagens que eu já recebo. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui com um motivo só. Para todos aqueles que quiserem participar da nossa campanha, pelo amor de Deus, e quiserem doar uma cesta de alimentos, 10 cestas de alimentos, quem quiser doe 100 cestas de alimentos, manda uma mensagem para mim. Temos aqui 225 pessoas. Se cada pessoa mandar uma cesta, já vai ser uma maravilha. Se a gente tiver uma média de duas cestas, são 500 cestas. E vai ajudar muita gente. E mais do que ajudar o estômago das pessoas, eu digo. Esse era o meu grande intuito no início dessa ação. É que cada cesta dessa é um abraço. É um grande abraço nos nossos irmãos. E quanto mais distantes parecem esses irmãos, mais importante é esse abraço. Porque ele os traz para perto. De modo que todos nós nos reconheçamos como irmãos. Eu vou deixar aqui o meu número. Anotem. Peço que anotem nos comentários também para o pessoal que não conseguir escrever. 11 999 80 1869. 999 80 1869. Eu vou ficar muito feliz, eu digo novamente para vocês. Existem campanhas onde vai uma pessoa, uma indústria, uma firma, ela vai lá e dá 100 mil reais. Ela dá 500 mil reais. Ou 4 pessoas muito ricas, cada uma dá 100 mil reais, 400 mil reais e compram um monte de cestas básicas, por exemplo. Eu digo para vocês, se alguma pessoa quiser doar esse número de cestas de alimentos, será muito bem-vindo também. Mas o mais importante é o investimento de amor que cada uma dessas cestas tem. É muito mais importante você ter 1000 cestas, uma de cada pessoa, do que 5.000 cestas de uma pessoa só. Nesse aspecto, é claro que as 5.000 ajudarão mais gente. Mas nós temos um investimento espiritual nesse trabalho, que é o abraço que cada cesta dessa significa. A nossa passagem pela terra é muito rápida. A nossa fragilidade é muito grande. No começo se imaginou que só idosos, frágeis faleceriam. Hoje a gente está vendo muita gente jovem falecer também. A fragilidade é muito grande. O dom da vida, a dádiva da vida é uma coisa maravilhosa. Somos 100 trilhões de células combinadas trabalhando para que a gente possa funcionar e viver, para que nossa alma possa se manifestar nessa realidade. Somos 7 octilhões de átomos. Sabe o que é isso? Cada um de nós é um milagre. É um milagre absurdo. A existência de cada corpo humano é mais improvável do que ganhar na loteria 100 vezes. É uma dádiva, a vida é uma dádiva, é um presente. E é frágil, é rápida. Há pouco tempo atrás, eu não tinha um fio branco. Quem me acompanha no Face sabe. No YouTube também não tinha. E daqui mais um tempo eu tô enrugado, tô velhinho, tô curvado e vou embora. Mas eu quero chegar lá melhor do que eu cheguei. Eu quero chegar lá com a luz que Isaías fala. Mas eu não quero chegar ali sozinho, eu quero chegar junto com mais e mais irmãos, todos iluminados, porque luz se soma. Uma luz não engole a outra, elas se somam. E é assim que a gente tem que ver a nossa existência.
aqui na terra. Um presente, uma dádiva do Criador. Gratidão ao Criador por nos dar a existência. Gratidão ao Criador por nos dar a consciência, por esse milagre chamado vida. E vamos aproveitar o melhor desse ano. Esse ano nos ensinou que a soberba humana, infelizmente, que tem sido transmitida por líderes religiosos, inclusive, que devem fazer o contrário, foi esmagada. O homem, no bom sentido, para aqueles que sabem compreender bem a mensagem, foi humilhado. Mas quando a gente reconhece a nossa pequenez, e ao mesmo tempo a gente reconhece a nossa origem divina, então nós somos parte do eterno, nós somos parte do infinito. E essa humilhação, ela faz com que a gente se projete como muito pequenos, mas parte de algo muito grande. Esse é o grande objetivo, esse é o grande aprendizado desse ano. O Brasil precisa deitar no divã. O Brasil precisa olhar para trás, curar as feridas, reconhecer a grandeza de cada uma das suas raízes e se reconhecer como um país maravilhoso. E a fé tem que ser usada para isso. Porque onde tem amor, tem Deus. Onde tem compreensão, tem Deus. Onde existe caridade, justiça, tem Deus. Onde tem discurso de ódio, de condenação, de dedo acusador, de exclusão, não tem Deus. Eu termino com as palavras da Torá, que estão no final da Torá. Eis que vos dou hoje o bem e o mal, a vida e a morte. O Baharta Bahaim, escolha a vida. A vida é associada com o bem. E bem é fazer o bem. Bem se faz. Um abraço para vocês, de coração. Muita gratidão. Eu falo com toda a convicção do mundo, a gente não teria chegado onde a gente está. E se Deus quiser, a gente vai chegar muito mais alto. Muito mais alto para a glória do Criador, para a realização do potencial humano. E eu conto com vocês. Eu agradeço a vocês. Porque isso é nosso. Coloquemos uma meta grande nesse ano que entra. Pelo amor de Deus. E que essa visão, pelo amor, chega de egoísmo, chega de exclusão, chega de soberba, chega de politicagem, chega de sugar o dinheiro do povo. Que pelo amor a gente consiga levar o nosso Brasil amado para um lugar mais elevado. E que o Brasil emane a luz. Eu acredito profundamente nisso. A luz que ele está destinado a emanar para a humanidade. Shana Tová. Um feliz ano novo para todo o povo de Israel. Para o meu Brasil, que eu amo tanto, tanto, tanto. Para todos os estados, para minha São Paulo, querida, e para todo o planeta, para toda a humanidade. Não existe maior testemunho de que a gente ama o Pai do que amar de forma concreta os irmãos. Shalom, Shana Tová. Que vocês todos que sejamos todos inscritos e selados no livro da vida. Shalom. Eu aguardo as mensagens de vocês. 11 999 80 1869. Gratidão. Gratidão ao Todo-Poderoso. Shalom. Shana Tová.